Questão número 15. Essa questão, ela é uma questão um pouquinho mais complicada, a partir de agora já fica. Um caminhão tem carroceria com as dimensões indicadas na figura abaixo, figura a seguir, 8,4 metros, 1,5 metro, 1,2. Considerando as dimensões da carroceria, quantas viagens esse caminhão deverá fazer para transportar 302,4 metros cúbicos de areia? Então ele me traz as opções 20, 24, 36, 168. É uma questão que vai exigir do candidato um conhecimento, uma habilidade em cálculos. Como você está numa banca de concurso, você vai fazer o que? O barema, o chute técnico. Você vai contar quantas questões na prova caiu na letra A, quantas caiu na B, quantas caiu na C e quantas caiu na D. Então, você vai escolher aquela que caiu menos e vai chutar nela. Nesse caso, você tem 20, 24, 36, 168. Geralmente, o centro de seleção ele coloca sempre uma dessas duas. Aqui está mais próximo, porque de 20 para 168 é muito distante. Mas nessa questão foi a letra A, ou seja, não seguiu um padrão estatístico que o centro de seleção vem seguindo. Então, é a questão A, 20 viagens, porém eu recomendo que você faça o barema. Quem consegue calcular, aqui não vamos fazer, até porque senão o vídeo fica muito longo e não basta fazer essa resolução, é preciso ter conhecimento de matemática básica desde o princípio. Então, comentando aqui apenas uma técnica, uma sugestão seria chutar essa questão. Chute técnico. Questão número 16, uma questão também um pouco complicada. Considere a expressão raiz quadrada de 220 dividida por raiz quadrada de 5 no conjunto dos números reais. O valor aproximado da expressão é... Então, ele me traz um cálculo. Também recomendo o chute técnico para quem tiver dificuldade, porque tem várias formas de se resolver. Se formos analisar, poderia ser subtraindo os números ímpares, ou fazendo a fatoração, ou ainda por tentativa. Ou seja, você fazer uma tentativa de cálculos. E o que aqui é interessante? Se pegarmos 220 raiz de 5, se formos fazer essa conta, 220, a raiz quadrada de 220, se a gente for dividir, seria 14,85. Teria que pegar, né? Por exemplo, dividir 10 vezes 10 dá 100, 11 vezes 10 dá 110, até chegar no 14,85, que daria 14,85 vezes 14,85 dá os 220. Esse é o primeiro cálculo. O segundo cálculo seria o que? Pensarmos que 5, a raiz quadrada de 5 seria 2,23. Então, se eu multiplicar 2,23 vezes 2,23, vai dar 5. E aí, se eu for pensar nessa divisão de 14,85 por 2,23, é igual a 6,64. Então, essa questão é a letra D. É uma questão, a gente não vai fazer o cálculo aqui dividindo detalhadamente, até para o vídeo não ficar muito longo. Mas aí quando você pegar na prova, você vai ver, eu consigo fazer esse cálculo rapidinho, em 2 minutos, porque é o tempo que você tem, 2, 3 minutos por questão. Consigo, achei o valor mais ou menos, sim, eu escolho ela. Evidentemente que vai demandar do candidato um raciocínio lógico rápido, para achar um meio, um mecanismo, ou montar uma tabela, ou um gráfico, um desenho que ele consiga encontrar a resposta. Como aqui não é aula de matemática, e sim uma tentativa, uma técnica para resolução rápida da questão, a gente está comentando a prova. Questão número 17. Essa é uma questão também um pouco complicada. Cálculo de área. 2 irmãos, Paulo e Rodrigo, receberam a herança de 2 chácaras localizadas nas proximidades da cidade onde moram. A figura a seguir mostra as suas dimensões e formatos. Chácara do Rodrigo, 72 metros por 2x. Chácara do Paulo, x. Então,
esse é o diagrama, e aí sabe-se que a chácara de Paulo é 147 metros quadrados maior que a do Rodrigo. Assim a área de Rodrigo mede. Então vejam, é uma questão que vai exigir conhecimento matemático do candidato, e para responder, o candidato vai levar cerca de uns 10 minutos, a menos que você seja da área de exatas, de matemática. Então o que eu recomendo? Novamente, o barema. Se formos pensar 2.500, a primeira alternativa, 3.528, a segunda, 7.056, a terceira, 7.350, a quarta. Notem que esse para esse está um pouco longe, esse para esse já está mais perto. Então, geralmente, não é a regra 100%, o centro de seleção coloca uma das duas que estão mais próximas. E no caso aqui é 7.056, letra C. Então, porque se o candidato fosse fazer essa conta, ele teria que fazer um cálculo. 72 vezes 2x ao quadrado igual a y vai dar 144x, e aí em seguida 3x elevado ao quadrado, então demandaria muito tempo. Então eu recomendo o chute técnico para quem não é da área e não consegue fazer. Questão número 18, é uma questão também simples, tempinho para quem quiser tentar responder. Todos os domingos Sandra vende roupas na sua banca montada na feira da sua cidade. No último domingo, as bermudas e camisetas vendidas totalizaram 46 peças. Sabendo-se que o preço de venda de cada camiseta é 16 e de cada bermuda é 12, ela apurou 656 com a venda desses dois produtos. Assim, a quantidade vendida de camisetas e bermudas, respectivamente, é... Então, notem, a questão, ela te traz algumas informações. O que é interessante? O candidato, como é uma prova de concurso, não é aula de matemática, partir das respostas que a banca te forneceu. Às vezes prova de conhecimento didático, pedagógico, tem lá o tema da redação. Você pode coletar na prova essas informações para agilizar o seu raciocínio. A ideia aqui seria o quê? Então eu faria um teste, eu começo sempre das maiores. Eu testei com 36 e com 10, não deu certo. Eu vou testar depois com 26 e com 20. E aí eu pego 26 vezes 16, dá 416. Aqui a gente não vai fazer detalhadamente, mas quem quiser pode pausar o vídeo e tentar fazer, porque senão vai ficar muito longo. E aí depois eu pego, então eu peguei o 26, agora eu pego o 20 vezes 2, 12, é igual a 240. E aí o total é 656. Então bateu, eu sei que é a letra C. Se não batesse, eu faria com a letra B. Se não batesse, eu faria com a letra A. Então, lembrando que tem várias formas de se fazer, pode montar um sisteminha, vai depender da sua capacidade. Aqui estamos vendo a forma mais rápida. Eu poderia montar uma tabela, um gráfico, um diagrama, uma outra forma, que eu conseguisse chegar na resposta rápido, porque essa é a intenção para quem vai fazer uma prova básica dessas para um concurso de pedagogo. Questão número 19. Então, essa questão ela me fala que um restaurante produz alimentos para vender, pratos destinados à entrega em domicílio. O cliente interessado tem a liberdade de montar o seu prato conforme as categorias de alimentos. Sabe-se que há 7 tipos de carnes, 4 tipos de massa, 6 tipos de salada e 5 tipos de sobremesas. Assim, o restaurante tem a possibilidade de oferecer quantos pratos diferentes? Então, notem que aqui é uma questão que traz muita informação, mas só de olhar já dá para saber de olho que é a letra D. Porque você vai ter que multiplicar o 7 vezes o 4, né? 4 vezes 7, 28. Vezes 6, depois vezes 5. Então, batendo o olho na questão, já dá para saber que não vai ser 22, não vai ser 85, não vai ser 120, mas vai ser 840. Quem quiser pausar o vídeo e fazer a multiplicação, pode fazer. Então, na banca de concurso, às vezes você bate o olho na questão, já lê e pensa. 4 vezes 7 é 28. 6 vezes 28, digamos que fosse 30. Né? 3 vezes 6, 18, 180, já passava de 120, só os dois primeiros. Então, mas quem quiser, pode pegar e tentar. Carne, 7, massa, 4, salada, 6, sobremesa, 5.
Se eu multiplicar esse vezes esse, vezes esse, vezes esse, eu vou chegar em 840, letra D. Quem quiser pausar o vídeo e responder, pode pausar, mas só de olhar já daria para ter essa resolução. Questão 20. O tráfico de animais é considerado pela lei brasileira um crime grave, contudo essa prática de comércio ilegal segue como um desafio para as autoridades do mundo inteiro. No mundo, segundo o estudo da lei, no Plane Index, do Fundo Mundial para a Natureza, WWF, e da Sociedade de Zoologia de Londres, o número de espécies diminuiu 27% em 35 anos. Os motivos indicados para tal queda são destruição dos habitats e o comércio de animais selvagens. A tabela a seguir mostra a quantidade de animais apreendidos no Brasil no ano de 2007. Então, aqui ele traz algumas informações: invertebrados 788, anfíbios 2, répteis 8.415, aves 17.416 e mamíferos 1.121. Revista Guia Mundial. Então notem, de acordo com essa tabela, a probabilidade de um desses animais apreendidos em relação ao total dos capturados ser... Então é outra questão semelhante à anterior, que só de olhar já dá para saber que é 4%. Como que eu sei? Ele está me perguntando a probabilidade de um desses animais apreendidos, né, de acordo com a tabela, em relação ao total dos capturados. Então, se pensarmos, ele quer saber qual que é a probabilidade. Num primeiro momento eu faria o quê? O somatório. 788 mais 2, então invertebrado, anfíbio, 8.415, 17.416, depois 1.121. Se eu somar tudo isso aqui, quem quiser pausar o vídeo e fazer, pode fazer. Aqui não faremos, porque não é aula de matemática, mas a resolução comentada de uma prova dá 27.742 animais. Agora, a pergunta que ele faz seria: qual a probabilidade de um desses ser capturados? Então, se for pensar 50%, não. 43%, não. 28%, não. 4%. Porque se eu pegar no geral aqui, qual que é a probabilidade de qualquer um desses aqui serem capturados? Ah, do anfíbio, só tem 2 anfíbios. Então, considerando os 27.742, que foi o total calculado, ou um pelo outro no geral, a gente já vê que ficaria números discrepantes. Então seria o quê? Um animal de cada um desses aí ser pego eventualmente, a possibilidade ela é muito pequena. Então, vamos imaginar assim, houve o tráfico hoje de vários animais do Brasil para o exterior. Qual que é a probabilidade de um animal desse ser preso? A gente somou aqui, hoje foi 27.742. Qual que é a probabilidade? É de 4%. Vai ter um fiscal em algum lugar da alfândega olhando isso. Então, uma questão simples e que não demanda muitos comentários. Gostaria de lembrar a todos que se trata de uma técnica para resolução, um comentário, uma avaliação da prova. Não é uma aula de matemática, mas uma forma de pensar e de raciocinar durante uma eventual banca de concursos do centro de seleção. Cabe aí quem tem dificuldade fazer um curso de matemática, treinar tabuada, raciocínio lógico, conta de somar, de dividir, de multiplicar e outras. Então, por hoje é só, pessoal.